Eu tava gravando o vídeo, eu percebi que eu tava com o microfone mutado. Romance. Narração histórica e verso simples. Língua ou conjunto de línguas derivadas do latim. Gênero narrativo em prosa, geralmente longo, de aventuras imaginárias ou reproduzidas da realidade. Fantasia e relação amorosa. Bem, como esse é o primeiro vídeo e meu primeiro roteiro de um vídeo longo, então tem que parecer que eu sou uma pessoa erudita, uma pessoa que fala bem e que escreveu bem esse roteiro. Então vamos tentar, né? Eu parei de assistir animes depois de ter passado por uma experiência tortuosa e masoquista de ver o anime Sonic que eu assisti na Netflix. A sua melhor era, antes dele separado tudo, né? Cuja história é medíocre, a fanservice que me deram vergonha alheia, um protagonista feio, uma animação horrível e batalhas bem mais mal animadas do que o One Punch Man depois da primeira temporada. Isso mesmo, era a minha vida. O anime. Mentira, Menonate não Tanzai. Depois desse trauma, entre TX, Spy X Family, X Family versus Family, assunto que teria romance com Slice of Life e talvez coisas de agente secreto. Somente o romance entre o Lloyd e a Yor. Mas não, o ator, que é um beta do caralho, não quer um agente secreto e um assassino se tornar uma família de verdade, nem beijar, nem casar, nem aumentar a natalidade japonesa. Mas sério. Um anime que tem 2 adultos e mais horrorado que o One Piece inteiro. E olha que só vou ter esse anime por causa do pirata que estica. A duração do anime. Mas agora eu percebi uma coisa quando eu tava escrevendo esse roteiro. Eu parei desse anime por causa de eu ter uma experiência merda. Iria desistir de ver um anime que seria confortável igual beber chocolate quente numa noite fria na naleira. Isso foi específico. Porque enrolam muito no romance. E só vou ter esse animes por causa do One Piece, que mesmo sendo sono e demorado, ainda tem uma vibe de uma aventura mágica de evolução. Se for do protagonista no caso. Da liberdade, principalmente do romance, no sentido literário. Já que a palavra romance tem 2 sentidos gerais, né? Uma história de aventuras fictícias ou baseadas na realidade. E também no amor, em sítio romântico. E será guerras. Mas vou falar disso depois. O que importa é que eu quero falar de romance. No segundo sentido, nos animes. E no caso eu falarei de todos os animes de romance que vi até agora. Mas depois eu falar do Elefante da Sara. Ou 2, que era para estar brigando, mas estão beijando. Transição, meu pai. Depois de eu voltar a assistir animes de maneiras dúbias, eu fui reassistir Son of Biscuit Doll, que assisti a primeira temporada e eu assisti a segunda temporada recentemente. Não tão recente, mas beleza. Já que eu vi que acabou e o casal casou, teve uma filha. Vai aumentar mais natalidade, galera. Contando o assunto, né, que eu perdi, né? Que literalmente namoram ou casam no primeiro episódio. Mas só faltam alguns animes onde os casais já estão casados, namorando no primeiro episódio. O casal realmente casa no primeiro episódio. E o casal beijando no primeiro episódio, namorando. Eu sei, precisa rolar com várias crescentes para vender mais o mangá e o anime. Mas criar animes ou mangás com uma história que seja perto do que eu falei, ou exatamente igual a uma dessas propostas. Já que sabe muito bem que tem como desenvolver histórias de alguém que já tá em um relacionamento sério, sendo recente ou não, e que não seja um romance amaldiçoado que é o corpo seco dos animes e mangás. E sim, eu estou falando de você. Beleza, agora a gente fará realmente os elefantes a Sara que estavam brigando e agora estão beijando e agora fizeram aquilo ao vivo em... Sim, o anime é genérico, no estilo de ter uma escola, de ser uma escola no ensino médio, mas que é privada e pra gente que é inteligente ou nepotista, ou os dois. É um anime de uma dupla de uma garota e um garoto que são emocionalmente instáveis, um romance colado demais, no caso não querem conversar, e personagens secundários que estragam mais o progresso no relacionamento dos dois, mas que são engraçados pra caramba. E agora? Percebeu a ironia? Eu não, mas não está conversando de ver essa obra que é uma história boa que faz você soltar uns risos, sentir algumas emoções intensas? Hora de eu cuspir fatos acurados. Um anime que vem de um mangá escrito e desenhado por Akakasaka Shirakazaka, uma ideia idiota que ambos os pobrinhos têm. E quando você confessa para alguém, você se torna submisso desse alguém. Talvez as pessoas vão rir de você e etc. Mas que liga pra
isso? São só 2 ou 3 que acham que são próxima reencarnação da Altias por serem inteligentes. Nem que são estúpidos na questão emocional. Por exemplo, no primeiro episódio, introduzida a Kaguya Shinomiya e o Miyuki Shirogane, o vice-presidente do Conselho Estudantil da Escola de Elite. Rumores de que estão em relacionamento sério correm igual o riaço. E eles entram na história do Conselho Estudantil, começando a Primeira Guerra. E eles entram, começando a Primeira Guerra. Uma guerra de quem vai convidar primeiro para ser um filme de romance. Introduzindo também a Chika Fujiwara, uma garota que é o caos em pessoa. E é a mesma garota que dançou na primeira temporada usando a fotoscopia. Enquanto os dois estão brigando mentalmente, a Chika, um agente do caos, segundo a perspectiva da Kaguya, percebeu e sugeriu um outro filme para assistir. Um filme infantil, aparentemente. Uma decisão tão inesperada que ambos pensaram um pilhão de coisas. Estavam indo pegar um doce para será. Não teria a neuria. No começo, eu achei que o anime seria chato, mas conforme eu assistia e foi na terceira temporada, eu fiquei igual o meme do Danny DeVito. Tipo, como o anime de Hong Kong pode ter um desenvolvimento de personagens tão bom assim? Tipo, na primeira temporada foi só vários sketches de humor envolvendo os bobinhos brigando mentalmente um com o outro. Como a Batalha de Guarda-Chuva, a Batalha de Carona, a Batalha das Férias de Verão, que não deu pra ambos e... Peraí, algumas batalhas não são batalhas, tem algum desenvolvimento de personagens no meio. Tu me enganou fácil em Akazaz. Mas mesmo assim, o anime introduz personagens importantes, áreas de bobinhos e a criatura rosa, como Yu Ishigami, um emo que vive jogando jogos digitais e para absurdos. Alguns não sendo tão importantes, mas carregando no mundo da história e desenvolvimento de coisas como a Hayazaka. Uma loira aqui, além de assistente da Kaguya, é uma atriz boa. Boa a ponto de ser uma assistente, uma guiada e uma loira padrão de noite pro dia. Kei Shirogane, a irmã mais nova do Miyuki, que fala mal e reclama mal do Miyuki. No estilo de mão, sabe? Vamos! Sexto! Além de ser rebelde e bonita. É bonita mesmo, hein? Tem um casal que formou graças aos conselhos amorosos que o Miyuki compartilhou por Tsubasa, mas nunca tem relacionado na primeira temporada. Namorando na Nagisa. Dando origem ao propósito do casal ordinário, que ajuda de alguma maneira o desenvolvimento da história. Além dos personagens, tem desenvolvimento de sobra. Desde o Miyuki sendo terrível, jogar fora ele a ponto de traumatizar a Chika e superar, a Kaguya ficando um pouco mais tímida e boba. O Yu ainda aprender algumas coisas com a Kaguya, só para não reprovar, com métodos mais agradáveis. E ao crescer do festival de fogos de artifício, o Miyuki sendo o último homem romântico, e obviamente os fogos de artifício e amizade. O romance, obviamente, que foi romance, obviamente. Foi crise pra caramba, pros dois, somente pro Miyuki. Estamos na segunda temporada agora, onde o desenvolvimento começa a desaproximar, mesmo não tendo tanta coisa pra parar. Onde a Kaguya desenvolve melhor relação com a irmã do Miyuki, onde o Miyuki ganha um moleque que a Kaguya deu como presente de aniversário e tá gabando horrores, onde o Miyuki fica tão focado nesses textos que volta a ser um último homem romântico sem nem perceber, onde uma personagem nova é introduzida, Miko Ino, uma garota baizinha que parece tímida e delicada como uma flor, mas é casca grossa quando o assunto corrigia os problemas da escola. Uma rival temporada do arco das eleições, que perdeu porque o Miyuki é o melhor nisso, além de perder por causa de não saber falar em público, mas só conseguir depois que o Miyuki decidiu salvar, fazendo ela discutir com ele, para depois se tornar uma membra nova do conselho. Além disso, teve enquetes engraçadas, como eles lendo um mangá de romance tão bom a ponto de virar um anime Souls no dia seguinte. Miyuki sendo o primeiro cantor com uma voz Lovecraftiana, mas teve o arco do festival de esportes, com o destaque do Yu, para o motivo de ser assim, entrando num grupo de torcida, mesmo sendo introvertido frouxo, tentando superar e falhar, mas depois ser apoiado pelo mesmo grupo. Isso que se fará, mas vamos saber todos de anime. O primeiro Zá é clássico, o segundo Zá fica mais crete, mas a terceira é minha favorita. Não sei se estou assistindo o anime por causa de ter levado um spoiler junto com o hype que o anime zera gradativamente, mas só da terceira abertura ser a minha favorita e os subtítulos ser literalmente já percebe que é o ápice do romance. Não, Romance 2, o inimigo agora é outro. Desculpa, me empolguei. Mas sério, o anime foca bem menos nas sketches que parecem soltas para as sketches que não são soltas, que tem desenvolvimento pra caralho. Além de focar no plot principal, foca também no plot do Yuta, da namorada de Tsubame. Spoiler. Não deu? Sinto que é muita areia pro caminhãozinho que tem depressão. E será? A Chika existindo. Eu já tá dando interesse em namorar alguém. Spoiler.
querendo namorar alguém. Aqui temos um triângulo amoroso do casal com a amiga Miyuki, aprendendo a fazer rap depois de aprender a cantar na temporada passada, aí virando homossexual, e o arco do festival cultural. Puta merda, só vou dizer isso. Antes do festival cultural acontecer, teve um dia que os alunos e os pais podiam visitar para dirigir um rumo dos filhos, ou os filhos decidirem por si mesmos. O Miyuki planejava estudar para Stanford. Ele ficou preocupado de no futuro não conseguir falar mais com a Kaguya, então exigiu usar oportunidades para declarar no festival cultural. Eu vou citar no arco das eleições, um arco baseado na lenda antiga do Japão, uma lenda que ocorreu no mesmo lugar que atualmente a escola de elite que o anime passa na maioria das vezes, uma lenda que deu origem ao mito em que quando você dá um objeto que tem um coração para alguém, os dois terão um amor eterno. E o festival começa, e Yu convida e declara sem querer para Tsubame, já que ele nem sabia que nesse mito deu um biscoito gigante em formato de coração. Após os dois souberem disso, no caso a Kaguya e Miyuki, ficarem sentidos e pensarem demais sobre possibilidades do Yu ser rejeitado e um deles apoiar. Não dando tempo para se reacionar e declararem. Mas nada de ruim aconteceu, nem algo de bom, mas pelo menos isso não vai atrapalhar, já que estão me contar agora. Teve algumas coisas no meio, como o Miyuki fazendo aqueles balões mais diferentes, fez o coração no caso, a experiência sonora da lenda urbana de uma mulher que cortava as orelhas bonitas, e eu nem gosto desse merda, a Kaguya empregada, a vez que um garoto ainda acender a fogueira no festival com um arco que parece em Samus, ela sabe usar o arco. Além disso, a meio sugeriu colocar uma fogueira no festival. E um ladrão chamado de Arsênio, vamos usar mais esse caso de Arsênio, que colocou vários enigmas que só o melhor detetive de todos resolveria, que no caso o melhor é a melhor. Chica Fujiwara. Ela começou a encaçar as peças e começou a tentar resolver o enigma, mas o que ela não sabia é que esses enigmas são apenas uma isca, já que o verdadeiro enigma são as mensagens que Adão escreveu. A Kaguya percebeu isso na hora, seguindo com sua inteligência e intuição, foi olhando a torre do relógio da escola, subindo pro último andar e encontrou o ladrão. E sim, é o Miyuki, prestes a declarar para sua amada e prestes a perder nessa guerra. A Kaguya também quer declarar, mas ambos mal sabiam que Miyuki perdeu nessa guerra boba quando ele conheceu ela pela primeira vez. Desde quando era outra Kaguya, uma versão de cabelos soltos, onde a filha é uma personalidade tão fria quanto uma Brastemp. Vendo ela salvar uma garota que mal sabia nadar de um pântano sujo que a escola estava limpando. O Miyuki nem sabia nadar. Ele se apaixonou pela Kaguya. Logo ele perdeu a guerra. Ambos estão prestes a declarar. Miyuki usou o nome Arsênio e deu uma pista crucial para Kaguya saber que era Zonal de Jose, falando que Miyuki vai ser viril. E por algum motivo associou a viril com Arsênio. Tipo, quê? Joga uma bola dourada perto da fogueira, que na verdade é um barão que ele roubou, onde trata o barão com uma pedra que tinha um dragão melhor aqui. Por coincidência, foi feito por ele mesmo. Quando está prestes a ser queimado, o barão estoura, revelando vários corações, deixando mais bonito e emocionante, aumentando mais a expectativa do que vai acontecer. A música aumentando mais. Ambos pegam o barão no coração, mas ao invés de declarar. E assim a oração acaba, com um beijo. Mas que bem, vou resumir por que essas palavras para depois resumir normalmente. Já que eu vou ser sincero, esses exemplos que eu estou dando baseados no que eu vi e pensei, a vez de ser tudo como análise, está me deixando um pouco louco. O resumo, por que essas palavras? Uma real não era da sorte. Agora o resumo normal. Kaguya tava tão fissurado para o que aconteceu que virou uma Chibi. Basicamente mais bobinha e estúpida. Ainda mais que mal conseguiu dormir. Esqueci de falar, mas a Kaguya ia dar um beijinho de coração pro Miyuki na temporada passada. Mas ela perdeu e Yu pegou, dando para amigo. Estava patrulhando, só que foi uma declaração, dizendo que ele só queria que agradecesse nos atos pedidos. Que piorou mais quando ela mostrou o vídeo, uma transmissão ao vivo, dos anúncios se divertindo ao redor da fogueira. Continuando. Depois do silêncio da Kaguya Chibi, ela dormiu e acordou com uma Kaguya Brastemp. Querendo ver se o Miyuki realmente é um homem que vale a pena. Um homem que possa mostrar as fraquezas. Um homem que é corajoso. A menina acha que é o teste de fidelidade de pessoa. Acordou com o João Kleber no dedo dela, né? O teste de fidelidade foi tão intenso que, ao tentar beijar a Kaguya fria, o Miyuki não aguentou e caiu no chão, ficando inconsciente no hospital, fazendo a Kaguya fritar a si mesma pela última vez, parando de ser fria e voltando a ser a Kaguya padrão, pois aconteceria agora em cerca da véspera de Natal. No caso, é um ano Natarovo, segundo a Chica. Ambos trocando presentes de um amigo secreto. Depois
depois de trocar presente secretamente. E virou mais uma briga de casal porque Milk recusa dar o presente pra Kaguya, fugindo dela até parar em um playground e a briga só acaba quando ela arrasa sem querer o presente que Milk arrependeu de comprar e dar. Um biboquê de extrema qualidade. Um arrependimento vindo por causa da culpa do Milk. Um mal entendido que foi resolvido porque a Kaguya gostou e entendeu melhor. Ambos continuaram a conversar e pedir desculpas. Mas resolveram um beijão de novo. Dessa vez o beijo sem língua ausente. E depois disso tudo, fizeram encontro e estão oficialmente namorando. Depois de ver o anime todo, quase todos a que estavam assistindo a terceira temporada em Satstúbios, os primeiros episódios eram uma recapitulação, mas não significa estragar a experiência, já que o primeiro episódio real não tinha nada de interessante. Comecei a ler o mangá. E aí, eu tô só aqui pra atualizar a situação. Eu li o mangá todo, pela minha reação honesta, sim. É só isso. Porque vou ser sincero, achei que o Yu ia ter alguma namorada, achei que a Chika não ia ter um namorado, mas não adiantou. O Yu continuou sendo beta, né? Perdeu a namorada que era muito ali pro caminhãozinho dele pra começar. Rolou uma relaçãozinha falsa entre a Miko, mas não adiantou nada. A dinâmica acabou, mas não adiantou. Enquanto isso, rolou um arco idiota do Romeu e Julieta, né? Basicamente. Sim, literalmente Romeu e Julieta, só que caso de família. Porque a família cagou e fudeu tanto com a vida dela a ponto de será o Miyuki aparecer e salvar sempre, né? E quando ela só queria desenvolver mais, não, né? Porque desenvolver mais, por ser tem um capítulo do casamento e tudo. Não teve. E também teve aquilo. Isso mesmo. Sério. E assim que ia ter casamento, mas só descobri depois, num post aleatório no Twitter, em que no capítulo idiota do Oshinoko, que eu dropei no primeiro episódio, que teve um cameo, aparição, camelo, ou melhor, uma aparição especial da Kaguya pra começar, e que ela casou com o Miyuki, né? Que a Kaguya agora tá com o sobrenome dele. Enquanto será, o Akazaka não quer desenvolver um pós história, entendeu? Mas não adianta, vou ter que ser um romance melhor. Sabe essa coisa que eu tô procurando um romance pique? Então tô continuando a procurar esse romance pique. De qualquer modo é isso. Um anime muito bom e fica uma obra-prima quando ser na terceira temporada. A nota final disso tudo foi ser 9 chicas dançando com rotoscopia e 10 Miyuki se dando jogar vôlei e dando tapa na própria cara, miseravelmente. Ou 9 de 10. É isso. Boa noite e perdão pelo vídeo amador. Eu não sou bom nisso. Ollie? It's raining sideways! Sounds rough, Ollie. Do you have an umbrella? Had one! Where is it? Inside out 2